Olá, seja bem-vinda à nossa última aula do nosso módulo Sendo Reconstruída. E na penúltima aula, na aula anterior, eu te deixei um exercício para você, meditar nas fases da sua vida, em qual fase você se encontra. É muito importante que, se você não meditou, você não conversou com o Espírito Santo, se você não parou para fazer essa análise, compreender qual o lugar que você está, para não querer andar desajustada, para não querer pular etapas e pular processos, porque nós não podemos fazer isso, tá? Senão não vai dar certo lá no final, né? Com Deus não é assim as coisas. Tudo que a gente pula o processo, logo não vai dar certo. É como uma casa em construção, a gente não pode começar a querer construir essa casa pelo telhado. Sem antes começar pelos fundamentos, nós iríamos estar pulando os processos necessários para que ela fique firme. Não vai dar certo, não vai ter como, né? Então, se você não meditou, vou te dizer o seguinte: dê um stop aqui nessa aula, volte e assista de novo a aula anterior. Aqui não é um curso, não é algo para você assistir e aprender e uma técnica. Não é isso. Tire essa visão, tá? Aqui nós estamos falando da sua vida espiritual. Eu aqui tô compartilhando a palavra e é ela que tem o poder de transformar a tua vida, e compartilhando um pouco daquilo que eu já vivenciei em todos os meus processos com o Senhor, daquilo que Ele me tratou, daquilo que Ele me confiou, e eu estou aqui dividindo com você. Então, não é sobre pressa de chegar em algum lugar, não. É sobre deixar o Espírito Santo nos transformar verdadeiramente, tá? Então, se você talvez tinha essa mentalidade de querer fazer as aulas correndo e coisa e tal, tire isso da tua mente, porque não é um curso, não é nada disso. É um discipulado, é uma mentoria para que você possa crescer em fé, para que você possa deixar o Espírito de Deus te transformar no seu caráter, para ser semelhante cada dia mais com Jesus. E a aula de hoje nós vamos falar sobre processos. Não fuja dos processos. Essa é a nossa última aula, e por isso que eu falei que a aula anterior ela é muito importante, porque você precisa saber, né, o teu ponto principal, aonde você está neste momento, como seja verdadeira, né? Como que está o teu relacionamento com Deus? Você tem tido tempo, né? Tem se dedicado na sua vida de devoção? Tem momento de oração com o Pai? Você para ler a Bíblia e comer o alimento diário todos os dias? Como que você está se relacionando com o Pai? Porque Ele quer relacionamento com você. Então você precisa identificar todas essas etapas, aonde você está. Por quê? Porque a partir do momento em que você identifica, você começa a entender que você precisa entrar em um processo. E esse processo ele tem um começo, né? E aí você vai evoluindo, você vai avançando, e é um dia de cada vez. Por isso que eu disse, não tenha pressa, que não é um curso, não é uma fórmula secreta. Não é nada, tá? É dedicação, é você se abrindo para o Senhor, e é Ele que vai fazer a obra em você. Mas nós não podemos fugir desses processos. Aqui eu quero liberar chaves na tua vida, chaves de segredos que o Senhor falou comigo. E por isso que nós estamos neste ambiente. Não fuja desses processos. O processo, ele é a tua vida no secreto. É um lugar onde você vai se tornar profunda em Deus. E para ser profunda, preciosa, eu preciso te dizer, você vai precisar descer. Não é subir não, tá? É descer. É descer. É se desfazer de todo o seu achismo, é se desfazer de tudo que você já acreditou até aqui, para acreditar numa nova verdade, para viver uma nova verdade, que não é a verdade que eu estou te falando aqui, é a verdade do reino de Deus deixada na palavra, tá? O próprio Deus nos deixou um manual de vida, de instrução para nós. Então, por isso que você não pode negligenciar a sua vida com Deus, o que você tem feito até aqui.
o que você tem feito para alcançar as promessas de Deus para a sua vida? Quem quer se comporta como quem quer. Você quer ter relacionamento com o Senhor? Você quer ter uma vida de profundidade em Deus? Você quer conhecer os segredos do coração de Deus? Você quer ter a sua vida transformada verdadeiramente e viver os propósitos que são de Deus para a sua vida? Então você precisa se comportar como quem quer. Até aqui, você está se comportando como quem verdadeiramente quer? É uma pergunta para você responder para você mesmo. Você não pode mais mentir para você mesma. Deus, ele tá vendo tudo. Então, você precisa pensar nisso. Quem quer se comporta como quem quer. Reorganize a sua rotina. Quem que deve ser prioridade? Deus. Logo, você precisa buscar Ele em primeiro lugar. A sua vida de devocional, de ler a Bíblia, de pedir ajuda do Espírito Santo de Deus para compreender os tesouros escondidos na palavra, de conversar com Jesus, porque a oração ela é isso. Ela é você adorar Ele, é você conversar com Ele, é você expor todas as suas dores, mas é também você ouvir. Você ouvir o que Ele vai te dizer. E você vai ouvir muitas vezes o Senhor falando contigo através mesmo da sua palavra. Ou você vai ter experiências com o Senhor, do Espírito Santo falando contigo. Mas Ele vai falar contigo. Você quer, você está disposta? Ou você simplesmente para ali, lê a tua Bíblia como quem está lendo um livro, não pede ajuda do Espírito Santo de Deus, não leva a sério a sua vida de devoção. Eu não tô aqui para te apontar ou para te acusar, tá? Longe de mim, porque eu já estive neste lugar. Talvez eu até grave uma parte do traga aqui meu testemunho para vocês em um vídeo único só falando do meu testemunho. Para quê? Para edificar a tua fé. Mas eu não li a Bíblia, eu não tinha vontade. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei sem vontade mesmo. Porque eu decidi que eu queria ser transformada por Jesus, porque eu não queria mais a minha vida do mesmo jeito. E eu sabia que era só Ele que podia me transformar. É só Ele que pode curar. Porque eu queria andar com Ele, ser amiga dEle. Ter a minha vida salva verdadeiramente. E manifestar o reino de Deus aqui nessa terra. Então nós precisamos querer. Eu comecei não tendo vontade, mas à medida que a gente vai indo com essa sinceridade, dizendo, Senhor, eu não tenho vontade, eu não consigo, mas me ajuda. Você vai ver que aos poucos você não vive mais sem. Você não vive mais sem. Mas eu quero que essa frase aqui, ela norteie essa aula para você. Quem quer se comporta como quem quer. Quem quer vai encarar os processos. Quem quer vai deixar Deus tratar. Quem quer vai se reorganizar. Entende? Quando você quer alguma coisa, como que você se comporta? É só você pensar. E na sua vida com Deus não é o contrário, tá? Não é o contrário. Então, entre uma palavra falada e uma palavra, entre uma palavra falada e o cumprimento desta palavra, vai existir um processo. Talvez, né, na sua vida, Deus já tenha liberado uma palavra para você. Deus já tenha te dado até mesmo uma direção. Olha, eu te chamei para tal coisa. Você já tem a clareza desse chamado. Você já tem a clareza como que Deus quer te usar na obra dele. Mais para frente nós vamos falar sobre propósito, sobre chamado, sobre como identificar esse propósito, tá? Mas aqui já trazendo até um pano de fundo para as demais aulas, para os demais módulos que nós vamos avançar ao longo dessa nossa jornada juntas. Talvez Deus já tenha te dado, mas entre Ele falar e Ele cumprir, preciosas, tem um processo. Um processo de transformação, um processo de santificação. Existe um processo. Você vai precisar ser transformada como Deus quer que você seja. Mas você está disposta?
Você está disponível? Você está fazendo aquilo que cabe a você? Então são essas perguntas que nós precisamos começar a trazer à tona e talvez você não vai gostar da resposta, mas você precisa admitir isso diante de Deus para conseguir avançar com a ajuda dele. O processo ele é necessário. Uma mulher que ela não se deixa passar pelos processos, porque os processos, como eu mencionei na aula anterior, talvez quando você for curada de algo, e aí assim vai iniciar um outro processo, porque é um de aprofundamento no Senhor. E esse processo ele é de santificação. É um processo onde o tempo inteiro você vai dizer, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É na aperfeiçoação. Nós estamos sendo aperfeiçoadas no caráter de Jesus. Este é o processo. O processo não é algo inventado da nossa cabeça. Ele vai querer te curar, ele vai querer te transformar para que a partir de agora você possa pensar como ele, agir como ele, falar como ele, tomar decisões em situações complicadas e difíceis como ele tomaria. Não como eu acho, como eu penso, como as minhas emoções vão querer que eu haja. Este é o processo. E é um processo de você abrir mão do seu achismo. Ah, mas eu nasci assim, mas minha mãe era assim, mas meu pai era assim, eu fui criada assim. Ei, se liberte disso agora. Saia deste lugar que te aprisiona. Este lugar não vai te levar a lugar nenhum com o Senhor. Muito pelo contrário, eles te aprisionam em cadeias para que você não avance. E o Senhor quer que você avance. Ele quer que você seja as mãos dele aqui na terra, os pés dele aqui na terra, a boca dele aqui nessa terra. Mas para isso você precisa encarar os processos. Os processos de se parecer cada vez mais com Jesus, de deixar ele transformar a sua maneira de pensar, a sua visão de mundo, a sua visão de reino de Deus. É sobre isso. E aí, de uma maneira até muito simples, tenho trazido aqui para vocês, né, as nossas aulas, como eu falei, de vivências, mas eu acredito que é dessa forma que o Senhor, ele se faz entender. É de uma maneira simples mesmo, tá? Lá, se você puder depois, assim, ler a história de José do Egito, José, quando ele teve os sonhos ali, e contou ali para a família dele, né, de que Deus estava levantando ele, né, e todos eles, mas como isso? Então quer dizer que a gente vai se curvar diante de ti? Já era Deus dando uma revelação para ele, de que colocaria ele em lugares grandes. Mas naquele momento em que ele teve o sonho, ele era um menino. Você acha que logo em seguida ele já foi colocado em lugares grandes? Não foi. Você sabe o que aconteceu com José? José vivenciou um processo tremendo. Os irmãos dele jogaram ele no poço, queriam a morte dele porque invejaram. E ali ele viveu todo aquele processo, foi preso. Depois foi trabalhar lá na casa do faraó. E Deus usou tudo isso para tratar José. Foi nesse processo. Deus usou ele e foi tratando ele, foi guiando ele até o lugar que Deus queria colocar ele, como governador do Egito. Mas para isso, ele precisou passar pelos processos. E não é somente sobre passar os processos, grave isso, pessoal. Se você tá com o teu caderno, por favor, anote isso. Não é somente sobre passar pelos processos, mas é também como você vai reagir durante o processo. Como que você acha que José reagiu quando estava naquele poço ali para a morte? Tu acha que ele ficou murmurando para Deus? Ele teve uma boa postura diante de Deus. Ele não ficou reclamando para Deus, não. Quando ele foi jogado lá no cárcere, a postura dele foi a forma como ele se comportava diante das situações que foi conduzindo José até o trono.
As pessoas viam que a maneira que ele se comportava era diferente. Como que você vai se comportar no meio desse processo? Será que vai ser murmurando como o povo do Egito? Ou vai ser como Josué? Vai ser como Josué, olhando talvez o lugar que você esteja e não gostando dele, mas escolhendo se comportar como uma filha do rei. Pare e pense nisso. Não é somente não é somente sobre o processo, mas é sobre também como você se comporta no meio do processo, durante o processo. Para finalizar a nossa aula aqui, preciosa, e encerrar esse módulo, as duas chaves dessa aula, as duas frases chaves para que você possa meditar e pensar profundamente nisso e colocar diante de Deus, pedir para que o Espírito Santo te ministre. Grava isso no teu coração, escreva no teu caderninho isso. Então escreva no teu caderninho isso, tá? Quem quer se comporta como quem quer. Quem quer se comporta como quem quer. Essa é a primeira chave. Segunda chave. Entre a palavra falada e a palavra cumprida existe um processo. E eu vou um pouquinho mais além, são 3 chaves, tá? Eu falei que eram 2, mas são 3. Não é somente sobre o processo, mas é como você se comportará durante esse processo. Que talvez você vai passar por situações difíceis, apertadas. Deus, ele vai te amassar, preciosas. Às vezes ele vai te levar em lugares de dores, em lugares que você não queria enxergar de você mesmo, em situações, mas como você vai se comportar? Vai ser uma decisão sua, somente sua. Mas essa notícia eu quero te dar, você não está sozinha, convide sempre o Espírito Santo para te ajudar. Sozinha você não vai conseguir na jornada. E vai ser repetindo essas coisas aqui para você, para que inculque, entre na sua mente essa verdade. Sozinha nós não podemos nada, mas com o Espírito Santo e com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo, nós podemos todas as coisas. Todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Quando o apóstolo Paulo escreveu lá em Filipenses essa verdade, ele não estava num lugar agradável, ele estava numa prisão. Não é sobre a gente pode enriquecer, a gente pode só coisas boas, não. Nós podemos passar pelas dificuldades, nós podemos passar pelos desafios, nós podemos passar pelas circunstâncias difíceis também. Por quê? Porque todas as coisas nós podemos, por nós mesmas, não. Mas porque nós estamos olhando para Jesus Cristo. Todas as coisas nós podemos nele, porque é ele quem nos fortalece, é ele quem nos guia, é ele que tá com você aí, tá? Então convido o Espírito Santo e lembre-se dessas 3 chaves. Quem quer se comporta como quem quer. Entre uma palavra falada e um cumprimento da sua palavra existe um processo. E não é somente sobre o processo, mas é como você vai se comportar no processo. Como vai ser as tuas ações, as tuas reações? Como que você vai se comportar diante de Deus? Como? Tá bom, preciosas? Guarde essas chaves no teu coração. E porque essas chaves, elas abrem portas de novos níveis com o Senhor. E assim a gente finaliza esse módulo, tá bom, preciosas? Um grande beijo no teu coração. E assim, vou te deixar um desafio aqui. Comente comigo aqui embaixo o que o Senhor tem falado ao teu coração. Eu quero te ouvir, eu quero entender aquilo que o Senhor tem te tratado, como que tá sendo para você as aulas. Isso é muito importante para mim também, tá? O teu retorno é muito importante para mim. Isso edifica e fortalece a minha fé para que eu também continue aqui naquilo que eu fui chamada para fazer. Tá bom, preciosas? Um beijo no teu coração. Fique com Deus. Sinto o meu abraço nesse momento em você e não queira pular etapas com Deus. Até as nossas próximas aulas, nossos próximos módulos. Se prepare, grandes coisas Deus tem para mim e para você. Tchau, fique com Deus.